Eu quero passar a tela aqui, está funcionando? Pessoal, nós vamos retomar, nesse segundo momento, nós vamos começar a interpretar e ler, ver como a gente trabalha com textos bíblicos. Lá na página de número 17 do nosso material, a gente faz uma rápida explicação do que são os textos que a gente chama de gêneros. Gênero, aqui na nossa apostila, tem nada a ver, olha para cá, gêneros bíblicos, como está aqui, não tem nada a ver com ideologia de gênero, ok? Tem nada a ver com isso. Isso aqui é linguística, isso aqui é português, isso aqui não é esses negócios aí não, isso aqui é gênero, aqui, a gente está falando de tipo de texto. Então é o seguinte, a Bíblia tem diversos tipos de textos. Muitos textos. Por exemplo, a Bíblia tem parábolas, sim ou não? Tem genealogia, sim ou não? Tem histórias de guerra, sim ou não? Histórias de milagres. Tem histórias de nascimento. Tem relatos que explicam a origem e o surgimento de costumes. Nós temos cartas. Nós temos oráculos proféticos, enfim, nós temos cânticos, nós temos orações, nós temos relatos de conflitos entre nações. Então é o seguinte, cada texto desse requer um tipo de leitura, um tipo de análise. Por exemplo, um dos textos que nós temos na atualidade é a bula. Quem conhece a bula? Quem lê a bula toda? Quem lê a bula toda? Toda? Ok. Você lê a bula do mesmo jeito que você lê uma mensagem do WhatsApp? Você lê uma bula do mesmo jeito que você lê um outdoor? Vejam bem. A bula é um tipo de texto que nós não temos na Bíblia, mas nós temos hoje. E aí, se você não lê a bula toda, mas se você for em cima das informações necessárias, o que você precisa saber? O que tomar, quais são os possíveis efeitos, quais são as contraindicações, etc, etc. Por que a gente vai em cima dos pontos principais? Porque a gente já conhece esse texto. Então, aqui no texto bíblico, eu estou dizendo para vocês que a gente tem vários tipos de textos na Bíblia, como eu já citei os exemplos, e cada texto desse exige uma análise, uma abordagem diferente. Pastor, eu leio a Bíblia, é tudo igual, eu leio literal, e eu faço esse tipo de leitura e vou misturando tudo e tal, está certo isso? Eu leio lá, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Então, se um dia é como um ano, pode ser 7.000 dias, 7.000 anos. Você está fazendo uma mistura com textos que não tem nada a ver. Não pode fazer isso. Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, classificar os textos. E depois, a gente vai trabalhar com os textos isoladamente. Ou seja, os principais textos do Antigo Testamento são as leis. Nós temos o que mais? As histórias de Davi, história de Salomão, história de Golias, e etc, etc. Nós temos o que mais? Os textos proféticos. A gente usa uma palavrinha para dizer que os profetas anunciavam oráculos. Oráculos ou profecia, dá na mesma. Importante você entender que a gente tem um texto diferente. Depois a gente tem o que mais? Aqui são os principais, tem muito mais. Eu poderia dizer aqui uns 30 tipos de textos no Antigo Testamento, se a gente fosse na minúcia. Mas a gente quer tratar de maneira panorâmica e geral.
Então, Salmos. E nós temos os textos que a gente chama de textos de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, Jó. São textos que a gente chama textos de sabedoria. Claro que cada um tem uma sabedoria diferente, um teor diferente. Agora, qual que é a única coisa que eu quero que você aprenda disso aqui, dessa tela aqui? A única coisa que eu quero que você aprenda é só o princípio de interpretação. Se você quiser anotar essa dica na página 17, você pode anotar essa dica. A dica é a seguinte: cada texto tem um jeito de lidar com ele. E a gente está tentando aprender agora, a partir desse momento, qual é o jeito de lidar com alguns desses textos aqui, ok? Novo Testamento, nós vamos ter outros textos. Nós temos, por exemplo, o Novo Testamento. Fala comigo aqui, quais são? Eu não estou falando de título de livro, eu estou falando de tipo de texto. Nós temos os textos, que são os evangelhos. Dentro dos evangelhos nós temos parábolas, ditos de Jesus, sermão profético, sermão escatológico, relatos de expulsão de demônios, enfim. Então, eu tenho categorias gerais. Dentro dessas categorias gerais eu tenho categorias menores. Mas a regra é a seguinte: se eu sei lidar bem com aquele texto, se eu sei lidar bem com aquele texto, cada texto tem uma função. E se eu descubro a função do texto, eu consigo me apropriar melhor da interpretação ou do objetivo. Então, vamos para o primeiro tipo de texto que a gente vai começar a trabalhar agora, interpretando as leis, ok? Então vamos lá. Gente, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento tem muitas leis? Sim ou não? São quase 600, são 613 aproximadamente, ou precisamente, 613. É muita lei? É lei demais. A pergunta é a seguinte: essas leis valem para nós hoje? Quem acha que vale? Quem acha que tudo vale para nós hoje? Tudo é palavra de Deus e tem que seguir mesmo. E porque a palavra de Deus, tudo que está lá na lei, a lei de Deus vale para nós hoje. Quem acha? Quem acha que só uma parte dessas leis vale para nós hoje? Só uma parte. Quem acha que nenhuma, não vale nada para nós hoje? Hoje vale nada, é tudo liberado, não sei o que e tal. Quem acha? E quem não acha nada? Então, vamos lá comigo. Primeira coisa que eu preciso aprender sobre as leis. Me cita uma lei aí, por exemplo. Uma lei do Antigo Testamento. Ok. Cita uma outra, fora dos 10 mandamentos. Alguém lembra aí? Ok. O que mais? Tem uma lei, nós vamos ver, está no material aí. Não usarás roupas com estofados diferentes. Não usarás, não misturarás o mesmo tecido. Não plantarás na terra duas sementes diferentes. Não deixarás animais diferentes cruzar, de raça diferente, não pode. Não costurarás para ti uma roupa. Mas nesse exemplo, né, da roupa diferente. Gente, como é que a gente ia fazer com a gente aqui, ó? Tecido diferente, né? A calça geralmente dentro do bolso é um outro tecido, o terno, o paletó, o blazer, né? Por dentro é um outro material. E aí, isso vale para nós hoje? Isso vale para nós hoje, sim ou não? Vamos ver então. O que a gente precisa entender sobre as leis? Isso aqui são os princípios para a gente interpretar as leis. Então, lê comigo aqui, por favor. As leis são o quê? Cláusulas da aliança. Nós estamos, se alguém quiser acompanhar juntamente comigo, eu estou falando aí da página de número 21, tá certo?
Então, as leis são cláusulas de uma aliança. Então, entenda o seguinte comigo. Quem tem uma dessa na mão? Quem tem uma dessa na mão? Ok. Quem não tem uma dessa na mão? Não, levanta a mão quem tem muito mais gente aqui, que eu sei que tem muita gente aqui, inclusive da nossa igreja aqui. Fica com a mão levantada. Agora os jovens que estão solteiros, os jovens solteiros, que não são casados. Pastor, mas não estou casado. Levanta a mão, gente, levanta a mão. Como é que vocês querem casar desse jeito? Tem coragem nem de levantar a mão? Estão vendo aí, ó? Não, levanta de novo, gente, por favor. Olha aí. Olha para o lado aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é coragem, isso aí. E é daqui, da 38, viu? Então, veja. Isso aqui é uma aliança, concorda comigo? Essa aliança, eu coloquei ela no dedo. E quem tem uma dela, colocou uma dela no dedo, ela tem um significado. Aliança. Essa aliança, quando você colocou uma dela no dedo, uma dessas aqui no dedo, você assumiu responsabilidades. Um contrato. Um contrato. Com cláusulas. Sim ou não? É um contrato, gente. Irrevogável. Então é o seguinte. Essas cláusulas, você assinou, quando você assinou lá o certidão lá, foi no cartório, etc., deu os nomes, ou na igreja, você assinou, e deu sim, não só deu sim, mas assinou como prova de que você ia cumprir essas cláusulas, sim ou não? Agora, além dessas cláusulas, além das cláusulas gerais, que todo casal assume, ainda tem as cláusulas acessórias, aquelas que vem com letra bem miudinha, que você não enxerga. Tá certo? Que só descobre quando você casa, que você colocou o nome ali e já pronto. Agora, meu filho, olha aqui, eu trabalho em banco, tá certo? Sou funcionário público, trabalho num banco, mas eu brinco às vezes dizendo o seguinte: você quer pegar um dinheiro emprestado? Então, você quer ou não? Quero, ok, decidi, preciso, quero. Eu quero ler. Não adianta ler, o banco não vai mudar. Pode assinar sem ler. Eu estou brincando assim para dizer que se você disser assim, não concordo com essa cláusula, tira aí, o banco tira. Você quer o dinheiro? Assina. Mas é claro que isso é uma brincadeira, porque você tem que ler tudo que você assina. Mas, quando se trata da Bíblia, eu estou dizendo que as leis são cláusulas de uma aliança. Tem cláusulas que estão em letras maiores, dos 10 mandamentos, por exemplo. E existem outras cláusulas que estão com letras menores. Mas estão lá. Então, a questão é a seguinte: cada aliança tem um conjunto de cláusulas. Cada contrato tem um conjunto de cláusulas, certo? Eu tenho um conjunto de cláusulas com a minha esposa. Tem as gerais, todo mundo tem, mas tem as cláusulas específicas. Tem as cláusulas específicas. Que cada um tem. Pergunta para vocês, a partir da nossa experiência de vida, para a gente entender o texto. Eu posso pegar uma cláusula específica de um casal e querer aplicar na vida de outro casal? Não. Não funciona. E tem mulher que não vai suportar ver a tampa do creme dental fora do lugar. Sim ou não? Isso é uma cláusula, não é? É uma cláusula que vem em letrinha miúda. Você nem descobre, você só descobre depois. Mas, é nota de rodapé. É igual bula. Mas é o seguinte, ó. Isso pode ser uma cláusula dentro de um casamento, mas pode não ser uma cláusula para outro relacionamento. Concordam comigo? Então,
quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa saber o seguinte: as leis são cláusulas de uma... Gente, vamos lá. Eu vou repetir. Tem uma coisa que deixa o professor muito empolgado. O professor fica muito empolgado com duas coisas. Primeiro, quando a plateia fica cheia. Segundo, quando os alunos o quê? Participam. Então vamos lá. A minha pergunta agora pelo texto é saber se essa aliança é minha ou não. Porque se essa aliança é minha, então essas cláusulas têm que ser cumpridas. Concordam comigo? Agora, se essa aliança não for a minha aliança, então para aí. Vamos ver o que vale para mim. Até aqui tudo bem? Primeiro passo, saber se eu estou dentro dessa aliança ou não. Então vamos lá. Existem vários tipos de leis na Bíblia. Pastor, tem uns palavrões aí que eu não estou conseguindo ler. Não tem problema. Essa primeira palavra quer dizer o seguinte: os tipos de leis. Essa primeira palavra quer dizer assim, leis gerais. A Bíblia tem várias leis gerais. Então, quando a Bíblia apresenta uma lei geral, agora acompanhe comigo na página 22, lá em cima. O texto bíblico diz assim: eu sou o Deus de vocês, não sigam o costume do povo do Egito, nem os costumes do povo de Canaã. Isso é uma lei geral. Como interpretar esse tipo de lei geral? Eu posso interpretar assim: não siga os costumes do povo do Egito. Legal. Nem de Canaã. Muito bom. Mas da Babilônia não está proibindo. Entendeu isso comigo? Tem gente que faz esse tipo de leitura. A Bíblia está proibindo seguir os costumes dos povos do Egito. Não vou seguir. A Bíblia está falando para não seguir os costumes dos povos de Canaã. Não vou seguir. Mas da Babilônia não tá impedindo. Por exemplo, o negócio que veio lá da Babilônia, o pessoal gosta muito desse negócio de horóscopo, de signo, não sei o que, isso aí e tal. Tem gente que olha todo dia, sai de casa, vê o signo, qual que está previsto para hoje. Gente, a Bíblia está dando uma lei geral. Não é para seguir o do Canaã, do Egito, mas pode seguir os costumes dos povos de hoje, pode? Não, porque eu não posso ler o texto. Esse tipo de lei aqui é para a gente entender o princípio dela. É uma lei geral para a gente entender o princípio. O segundo tipo de lei na Bíblia é aquelas leis específicas, casuísticas, para caso a caso. Então, geralmente, está na mesma página, lá no final, página 22, números 30, verso 2. Diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Quando uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, sabendo do seu voto, que ela se obrigou, calar-se diante dela, então todos os votos estão válidos. Ela vai ter que observar tudo que prometeu. Mas se o pai, no dia que souber do voto, desaprovar, então os votos dela não serão válidos. Aí a pergunta é a seguinte: esse texto vale para hoje? Antes de responder essa pergunta, que é a resposta mais na frente, eu quero fazer um seguinte tipo de pergunta: como eu lido com esse texto, ainda para os dias naquela época? Como que eu lido com esse texto? Esse texto eu tenho que lidar com ele assim. Esse texto vale para todas as pessoas ou só para quem fizesse um voto? Para quem fizesse um voto. Então, era para qualquer tipo de promessa ou era para um voto ao Senhor? Então, esse tipo de lei específica, eu tenho que saber qual que era o objetivo da lei, para quem que era destinado e qual que era o propósito dessa lei, o que ele procurava ensinar. Além disso, tem um outro princípio que está de acordo com aquilo que a gente colocou aí no final da página 23. O Antigo Testamento, ou a antiga aliança, por isso fala antiga, a gente fala de antiga porque existe uma nova aliança. Certo? Então, vocês já pararam para observar que a nossa Bíblia, ela está estruturada, isso que é importante, a nossa Bíblia está estruturada em forma de aliança. Antiga aliança, nova aliança.
palavra aliança e testamento na Bíblia são sinônimos. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento. A pergunta é, a antiga aliança é a nossa aliança? Então, isso é uma primeira resposta que a gente já tem. A antiga aliança não é uma afirmação. A aliança antiga já não é a nossa aliança. Porque Jesus instituiu uma nova aliança. Próximo ponto, para a gente interpretar. Eu ponto para cá, esqueço que esse computador está para lá, né? Qual lei vale hoje? Na Bíblia, existe uma forma que ajuda a gente a entender o que vale hoje. Na Bíblia a gente tem 3 tipos ou 3 agrupamentos de leis. As primeiras, me ajuda aqui, o primeiro tipo de lei são quais? Segunda? Terceira? Então, as leis civis e rituais, as leis civis e penais, elas são válidas hoje? Nós vamos substituir, por exemplo, o nosso ordenamento penal e vamos praticar o ordenamento civil e penal que está na Escritura? Nós temos uma obrigação como cidadão no Brasil de cumprir as leis aqui, sim ou não? E aqui existem leis civis e leis penais. A Bíblia também tem essas leis. Então a primeira coisa é que essa aliança já não é a nossa aliança. Porque agora nós estamos na antiga ou na nova? Na nova aliança. Leis rituais. Leis rituais. Dá um exemplo de uma lei ritual lá. Ok? O que mais? Exatamente. Tinha uma questão muito séria, né? Uma questão, por exemplo, de impureza. Tinha um objetivo sanitário, mas a forma como se era apresentado ao povo, né, era com uma motivação religiosa. Então é o seguinte, a pessoa que está impura, ela não pode participar das coisas sagradas. E tinha várias coisas que deixava uma mulher ou um homem impuro. Tocar no morto era uma dessas coisas. Por isso, o Sansão lá fere um princípio quando ele vai lá, sendo nazireu, e toca no morto. Né? A mulher, por exemplo, nos seus dias mensais, ela estava impura. Pastor, isso é preconceito. Gente, para cada época, Deus tem uma linguagem. Entenda isso aqui comigo. Eu vou explicar só essa. Para cada época, Deus tem uma linguagem. Eu penso que quando a Bíblia diz que a mulher está impura nos dias mensais, ela não está sendo preconceituosa com a mulher. Ela está protegendo a mulher. Por quê? Era a única forma do homem daquela época entender. Era a única forma daquele povo que viveu como escravo no Egito entender. Aquele povo que viveu como escravo no Egito era tão, perdão da palavra, tão tosco, que Deus, só para nós aqui, está filmando ali, Deus ensinou o povo, quando terminasse de fazer a necessidade, cavar um buraco, está na Bíblia, cavar um buraco e enterrar. Está na Bíblia isso. Que tipo de gente a gente ensina isso? Pastor, já é a mesma coisa, tem que ensinar a dar descarga lá, não sei o quê, o pessoal não dá. Mas é diferente. O que eu quero dizer para você é que o povo que saiu do Egito era um povo muito difícil de lidar, era um escravo. A gente viveu como escravo a vida toda. Então, qual a única forma do povo entender alguma coisa? Então ele vai dizer o seguinte, ó, a mulher, nos seus dias mensais, ela está impura. Religiosamente falando, está impura. Porque se não dissesse assim, sabe o que ia acontecer? Nos dias mensais, o cara ia ficar proibido. Mano, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Naquela época, se hoje tem gente que faz isso, imagina naquela época. 3.000 anos atrás. Não ia respeitar a integridade da mulher nesses dias. Então, foi a única forma do povo o quê? Entender. Não é preconceito, é proteção. Porque como a mulher estava impura, ela não podia fazer as coisas de casa,
Porque se ela pegasse na comida, a comida ficava impura. Ó, coisa boa. Era bom ou não era? Não importa se está dizendo que é preconceito ou se não é preconceito, importa que ela vai ficar o quê? Quietinha, ó, descansando. Não, posso pegar não. Estou naqueles dias. Vai ficar impura a comida. Quer comer comida impura? Não, não quero não, então. Então era a forma de proteger. Aí, a nossa pergunta é exatamente essa. Então, primeira coisa, repete comigo. Qual é a primeira coisa que eu tenho que saber se a lei é válida para nós hoje ou não? Saber se é a nossa. Gente, saber se é a nossa. Eu tenho que cumprir tudo que é da minha aliança, sim ou não? E aquilo que não é da minha aliança, eu tenho que cumprir? Aí eu vou olhar com ressalva aquilo que não é da minha aliança. Então, qual é o princípio? Esse gráfico, ele está na página de número 25. Página 25. Seguinte, o que eu tenho que observar? Primeiro, eu faço parte de uma nova aliança. O que vai valer para mim? Vai valer para mim aquilo que tiver sido renovado na nova. Ah, mudou de história. O que foi renovado na nossa aliança, na nova aliança, que é a que eu participo, vale para mim, sim ou não? Então não terás outros deuses. Se foi renovado no Novo Testamento? Sim, está aí a referência. Não farás imagens de Deus. Foi renovado no Novo Testamento? Está aí a referência. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Foi renovado no Novo Testamento? Vale para nós hoje? Gente, aquilo que foi renovado no Novo Testamento vale para nós na literalidade, sim ou não? Sim. Na literalidade, na íntegra. Por exemplo, não adulterarás, com todas essas letras, vale para nós na integralidade? Sim. Não dirás falso testemunho. Isso aqui o povo esquece na igreja, mas vamos repetir. Não dirás falso testemunho, tem que cumprir na integralidade, sim ou não? Sim. Mas eu pulei dessa, o senhor vai justamente nessa. Pulei para não dar polêmica, brincadeira. Evangelista José Maria, obrigado porque o senhor fez a observação, o senhor está atento, isso é importante. Olha só, eu pulei o sábado. Nós temos essa frase na Bíblia, no Novo Testamento, lembra-te do sábado, para o guardares. Temos isso no Novo Testamento? Isso foi repetido na Nova Aliança? Não. Oi, Alice, obrigado pela vinda. Então, como que eu vou fazer com esse tipo de lei, que não foi renovado na Nova Aliança? E aí, o que eu faço com isso? Por exemplo, o que eu faço com o sábado ou com essa outra lei aqui? Não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Não semearás semente de duas, nem usarás roupas de dois estofos misturados. Levítico 19, 19. Gente, uma lei como essa, ou sábado, como é que eu faço? Então veja só. São válidos para nós hoje? Tem que cumprir na integralidade isso aqui? Porque muitos de nós já não estamos cumprindo, não estão cumprindo isso aqui, sim ou não? Essa parte final. Gente, a dica é a seguinte, ó, nota aí. Isso está na página de número 26, lá no final. A importância dos mandamentos não renovados. Você vai colocar o seguinte. Antes disso, eu vou fazer uma pergunta. Isso que não foi renovado para nós, é palavra de Deus? É palavra de Deus para nós? Agora vocês ficaram na dúvida, peraí. É para cumprir sim ou não? É palavra de Deus? Mas é palavra de Deus para nós? E aí, cumpre ou não cumpre? É palavra de Deus para nós, mas eu não cumpro. Então é o seguinte, tem uma forma de resolver isso. E o segredo está numa palavra que o Lemuel falou aqui na frente. E eu quero que você anote em letras garrafais.
A chave para abrir essa porta, resolver esse problema aqui, é a chave que tem por nome, que você vai anotar aí, princípio. 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 Esses mandamentos, que não precisam atualmente serem obedecidos, são palavra de Deus. O princípio que fundamenta esses ensinos continua válido. A literalidade da lei, não. Agora, o princípio quer dizer o seguinte: por qual motivo essa lei foi dada? Por que Deus falou assim? Não misture roupa com tecido diferente, nem cruze animais de espécie diferente, nem plante na mesma terra, no mesmo lugar, duas sementes diferentes. Existe um princípio por detrás disso, que às vezes é um pouco mais difícil de descobrir, outros é um pouco mais fácil. Eu vou já responder a questão do sábado, tá? Mas a questão desse princípio, qual o princípio que ele está querendo tutelar, proteger, quando ele proíbe isso? É o princípio da idolatria. Daquele princípio de adorar somente a Deus. Porque naquela época, os cananeus acreditavam, lugar para onde o povo de Israel estava indo, os cananeus acreditavam que se eles misturassem, se eles cruzassem duas espécies diferentes, eles estavam adorando a Baal. Baal era um deus, uma divindade em Canaã, que ressuscitava sempre em determinadas épocas do ano. Ele morria e ressuscitava, segundo a compreensão dos povos cegos de entendimento naquele período. Para eles ressuscitarem, Baal naquela época era o Deus que mandava, gente, aqui comigo, era o Deus que mandava chuva. Ah, agora eu entendi. Por que que quando Elias quer colocar Baal, ou quer colocar Deus, o Deus dele, contra Baal, qual é a primeira coisa que ele diz? Não vai o quê? Chover. Entendeu agora? Porque Baal era o Deus, e o povo estava adorando naquela terra Baal. Então Elias chega e diz assim: o Deus dessa terra é quem? O Senhor dessa terra é Deus, é Javé. E Ele é que é o Deus da chuva. E como prova de que Baal não manda chuva nesse lugar, pela minha palavra não vai chover. Aí, sabe o que o pessoal fazia quando Baal... Porque se não tem chuva é porque Baal está morto. Porque quando Baal ressuscitava, ele mandava chuva. Então, se Baal está morto, o que acontece? Não tem chuva, seca, ninguém come, porque aí falta alimento, falta cereal e etc e tal. Só que, o que o pessoal começava a fazer? Quem adorava, quem acreditava em Baal, começava a adorar Baal, fazer rituais, fazer magia, macumba, para poder Baal o quê? Ressuscitar e mandar chuva. Quais eram as coisas que o pessoal fazia? Cruzar qualquer coisa. A coisa era tão séria, que a Bíblia fala, estou vendo aqui se tem criança, mas eu vou falar de maneira bem tranquila. A coisa era tão séria, que as pessoas se relacionavam intimamente nos templos de Baal. E a Bíblia proíbe isso, porque isso acontecia. A Bíblia só proíbe aquilo que aconteceu. Porque eles estavam, quem fazia isso só por causa do prazer? Não, fazia isso também para ressuscitar Baal. Então todo tipo de cruzamento era feito para ressuscitar Baal. Ok? Então, pessoas faziam isso nos templos com as prostitutas cultuais. As pessoas faziam isso, colocavam os animais para fazer isso como uma espécie de uma oferta para Baal. As pessoas pegavam tecidos diferentes, costuravam com uma espécie de superstição. As pessoas colocavam sementes diferentes na mesma terra para estimular Baal mandar chuva. Agora dá para entender porque que Deus disse para não fazer isso? É porque não fica bonito quando mistura dois tecidos? Não, é porque quem fazia isso fazia adorando a Baal. Então, gente,
A regra de não usar roupa com estofado diferente vale hoje para nós, sim ou não? Mas o princípio de não praticar idolatria vale para nós hoje? Então esse texto é a palavra de Deus para mim. Só que eu tenho que saber lidar com ele. A literalidade daquilo que não foi renovado na nova aliança não vale para mim na literalidade. Mas aí eu vou estudar o texto para extrair dentro dele o quê? O princípio. O evangelista José Maria está pensando, pastor, o senhor está fugindo do sábado. Não estou não, vamos lá. Vamos voltar para o sábado. Rapidinho. Vocês vão me ajudar a construir essa resposta. O sábado faz parte da nossa aliança? Faz parte da nossa aliança? Não. Tem que cumprir ele na literalidade, na íntegra, igual está? Não. Mas é palavra de Deus para mim? Tem princípio por detrás disso? Tem que cumprir? Pode trabalhar de segunda a segunda? Tem gente que está na dúvida, vamos lá de novo. Pode trabalhar de segunda a segunda? Meu Deus do céu. Vai deixar minha mãe viúva. Gente, quer trabalhar de segunda a segunda? Quero. Mas pode? Não pode. Pastor, isso não é pecado. É pecado, é claro que é pecado. Você está ferindo um princípio que Deus estabeleceu na criação, meu querido. Ah, mas é da lei. Que da lei? O sábado, por exemplo, não começou com Moisés. O sábado começou foi com Deus. Aquilo que começa com Moisés, termina com Moisés. Aquilo que começa com o Estado, termina com o Estado. Aquilo que começa com a igreja, só a igreja pode terminar. Agora, que aquilo que começa com Deus, só Deus pode pôr um ponto final. E o princípio do descanso, Deus colocou. Sabe por que Deus colocou? Porque tudo que é fabricado tem que ter um manual de fabricação. E só quem pode emitir esse manual é quem fabricou, porque ele conhece. Então assim, não usa esse equipamento desse jeito não, porque se usar, vai dar problema. Não é verdade? Sim ou não? Por exemplo, não mistura água com esse celular, porque não vai dar certo. Aí tem outros que vêm, pode misturar. Esse aqui tem uma tecnologia que pode pôr na água. Aí você vai lá, quer fazer o teste, tal, enche o balde e pá, mergulha. Vai funcionar, se a tecnologia é para funcionar. Se existe isso no manual, pode fazer. Agora tem um detalhe. Você está dizendo para o manual não fazer, é porque o fabricante sabe que vai dar problema. Ele fabricou, ele sabe. Então, se Deus fez o ser humano e no manual ele falou assim, descansa no sábado. É porque ele sabe que se não descansar, vai dar o quê? Vai dar problema. Não, mas eu vou testar. Então, faça o teste, por conta e risco sua. O que vai acontecer? Um dia, né? E aí, foi numa aula de pós-graduação, inclusive, que uma participação de um aluno, a gente aprende muito com os alunos, uma participação de um aluno, que está aqui hoje, que é o Lemuel, me fez refletir uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Talvez ele nem lembra disso, mas ele fez uma colocação, um comentário em sala de aula, e eu gravei aquilo ali, e falei, interessante, passei a usar até hoje, Lemuel. Então, seguinte, ele falou uma coisa interessante. É curioso como os princípios foram estabelecidos por Deus, né? Agora eu vou parafrasear, eles são irrevogáveis, e a própria criação cobra isso. Então, por exemplo, Deus falou para descansar, sim ou não? Descansar, toda semana tem que descansar. Tem que ser necessariamente no sábado, mas tem que descansar. E aí o que ele destacou foi o seguinte, se a gente descumpre isso, um sábado hoje, outro na outra semana, outro na outra semana, um dia eu vou para o hospital e eu vou compensar no hospital, descansar no hospital, todos os sábados que eu violei. A natureza cobra isso. Você quer, não, pastor, não estou querendo descansar em casa, eu estou querendo descansar no hospital, que lá já tem comidinha na hora certa, comidinha sem sal, que é melhor ainda, não sei o que e tal. Então eu não vou descansar em casa vendo televisão, gosto mesmo da muvuca, de muita gente entrando e saindo, aquele pessoal de branco parece estar no céu. Então você quer isso? Você quer isso? Então faça isso.
Aí você trabalha de segunda a segunda, arruma dinheiro, mas não esquece de pagar o plano de saúde, tá certo? E paga um top, e aí começa a esperar, porque aí vai chegar o dia que você vai adoecer, vai dar estresse, vai dar isso, vai dar aquilo outro, e aí a natureza cobra. E aí Deus fala, agora chegou o dia dos sábados, vamos passar os sábados no hospital? Aí você vai passar os sábados no hospital, refletindo, falando com Deus, ficando crente, orando todo dia, chorando, evangelizando, ó coisa boa, você vai evangelizar, nunca evangelizou na vida, agora vai evangelizar a pessoa que está do lado o dia inteiro. Existe um princípio que foi estabelecido por Deus, o sábado. Tem que ser necessariamente no sábado? Pode ser em dia nenhum? Também não, tem que cumprir. Está no manual. Então, essa é a forma como nós lidamos com a lei, ok? Entendido isso? Expert em lei? Então vamos para o próximo. Antes de nós irmos para o próximo, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui. Eu quero chamar aqui o Lemuel, vai trazer um aviso e vamos trazer uma rápida palavra. E nós vamos fazer não é para sair, tá? Nós vamos só dar um aviso. No máximo 5 minutinhos a gente retoma, porque nós temos um outro assunto para falar. Mas 2 assuntos para falar ainda hoje, a gente vai ter que ser um pouco mais dinâmico nesse segundo momento. Oi. São, na verdade, 3 avisos rápidos, porque ao final acaba e a gente vai embora, né? Então, só antecipando os avisos. Primeiro aviso, quantos aqui foram abençoados até agora? Hein? Valeu, acordar de manhã aí. Então, tem mais. Nossa próxima aula de Escola de Líderes, isso, já está aqui, ó, que é a segunda aula, é a interpretação do Novo Testamento. E aí, vocês observaram aqui, para interpretar a lei, a gente vai seguir ainda alguns tópicos aqui do Antigo Testamento, tem uma forma específica, do Novo Testamento também tem uma forma específica. Então, nosso próximo encontro é estudar especificamente a forma de interpretar o Novo Testamento. Então, não perca, e mais, traga mais pessoas, né? E aí o que pode acontecer é de não caber todo mundo a gente mudar o local, mas pode trazer, acho que é um privilégio, uma oportunidade, né? Nós escolhemos esse local justamente para combinar e coincidir, ter um ambiente mais adequado para todo mundo. Se crescer não tem problema, graças a Deus a DETAG tem muitos espaços, né, confortáveis e adequados para todos nós. E aí eu vou pedir que vocês entrem novamente no site, de novo por causa da quantidade, porque um vem hoje, não vem no outro, não tem problema, a gente vai continuar. Mas pode ser que venham outras pessoas, a gente precisa fazer o controle do lanche, precisa saber eventualmente a questão de almoço. Então entra de novo em escoladelíderes.adetag.com.br e preenche de novo, tá? São só 3 perguntas, nome, telefone e e-mail, e o e-mail nem é obrigatório, agora o telefone é. E você vai querer o almoço ou não, que a gente prepara, pronto, fica um negócio bem simples e fácil, tá bom? Combinado? Então não perca, divulgue, eu vou tentar mandar para vocês o flyer, divulgue isso aí, que eu acho que é um privilégio muito grande. Nós temos a DETAG, poder aprender, ter o pastor Tiago Samuel dispondo voluntariamente de passar, de compartilhar esse conteúdo, né? Que na verdade foi adquirido a um preço alto. A gente acha que pregador vem e fala, não sei o quê, a Bíblia fala de graça receber, de graça dai, mas eu me lembro do pastor Tiago Samuel comentar de que no mestrado, e ele já concluiu o doutorado, só em livros ele gastou 60 mil reais, não é só livros, né, a despesa como um todo de um mestrado. Então foi adquirido por um alto preço, e ele coloca isso voluntariamente e gratuitamente para mim e para você, amém? Salva de palmas mesmo, isso é bênção, é bênção. Nesse sentido, tem um outro princípio, a história nós falamos agora de princípios, né? Princípios que são universais, um deles é a semeadura, muito simples. E foi comentado aqui também que você não misturar texto, né? Então a gente sabe também que se você planta arroz, você colhe arroz. Seria loucura plantar arroz e esperar colher feijão, né? Negócio meio de louco. Mas tem gente que acha isso. Fala, não, eu fui na igreja, eu ofertei tempo, e aí eu vou colher dinheiro. Filho, não mistura as coisas, não é assim. Né? Existe a literalidade do texto. Você plantou arroz, colhe arroz. Plantou dinheiro, colhe dinheiro. O texto diz isso. Isso é claro, não adianta ficar misturando as coisas.
Então, nós abriremos a oportunidade de você ofertar. E não é ofertar para mim, não é para o ministério, porque aqui tudo já está pago. Vocês observaram isso? Só o lanche já foi, você já lanchou, já está pago, não é isso. Você não está pagando nada. É uma opção, é um privilégio de ofertar voluntariamente. Então nós vamos abrir, eu queria que já, sem muita cerimônia, até para a gente ganhar tempo, já podem, quem quiser ofertar voluntariamente, tem aí o privilégio de ofertar. Lembrando que a oferta tem dois aspectos muito interessantes, né? A qualidade da sua oferta e a qualidade da terra. Você está semeando na escola de líderes, você está semeando na DETAG, eu diria que é uma excelente terra para você semear. Então aproveite essa oportunidade. Você recebeu tudo de graça, o tempo, a igreja, o ar-condicionado, né? Tudo aqui. Ar-condicionado não, o ventilador abençoado aí. Ar-condicionado. É profecia, né? Amém. Vai ter. Pessoal, mais um banco estofado, né? Lanche e um conhecimento maravilhoso. Só rapidinho, quem não trouxe dinheiro, pastor, não trouxe dinheiro, não vou ofertar. Tem desculpa não, tem a maquininha aqui, passa cartão, refeição, alimentação, vale transporte. Então, é o seguinte, brincadeira. Mas a maquininha está aqui, só faz um sinal, tá? Eu, por exemplo, eu sempre oferto, porque eu quase não ando com dinheiro, mas então você pode ofertar com o seu cartão, só faz um sinal, a Thaíris vai até você. As irmãs, nós não vamos cantar para ser rápido, as irmãs podem passar, cada um numa fileira, e o mais rápido já pode ir passando, né? Que a gente vai, tá certo? Sim. Eu quero a maquininha aqui. Cartão, né? Tá aqui, você quer um cartão? Pega aqui o cartão. Oferte por mim e por ti. Amém? Privilégio de nós ofertarmos. Privilégio muito grande. Então, o primeiro assunto foi a próxima aula, a segunda oferta. E o terceiro, eu só queria reiterar a questão da apostila. Não sei se alguém fizer a conta aí, agora eu estou sem o celular aqui, mas a apostila não está sendo cobrada, é o custo da cópia. Ela é gratuita para você. Né? São 100 folhas, faz a conta aí, 50 centavos, vai dar quanto? Não dá os 20 reais? Dá mais. Dá mais, tem que calcular 20 centavos para dar o valor. Pois é. Se for, e ainda tem encadernação, etc. Então, a apostila não está sendo cobrada, ela é gratuita, é para te abençoar, é custo da cópia. Aí você fala, filho digital, irmão, anota os trem, compra o negócio, tira, né, paga o custo da cópia, né, nem compra. Para você riscar, anotar, reler, ler. O negócio do digital é bom também, eu gosto, mas aí fica lá, você nunca mais lê. Pega o negócio, risca, anota, lê, relê, fica no lugar que você consiga ver. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Tiago, por essa igreja que está ofertando nesse trabalho de escola de líderes, 100% gratuito para você, todos os aspectos, né? E ao final, assim, eu queria destacar o quarto assunto, queria destacar e agradecer e parabenizar, na verdade, os líderes que aqui estão, inclusive, é impressionante, é o lado positivo da coisa e o negativo, né? É interessante como cada um valoriza, né? Então eu louvo a Deus, toda a região do Novo Gama que veio aqui, muitas pessoas, lá de Valparaíso, quer dizer, tem as duas pontas, né? Tem a ponta de lá, a ponta desde o Valparaíso, Águas Lindas que eu vi aqui, do Gama também, vamos ver, me ajuda mais, Lago Azul, Lonabel, né? O Melk, tem ali, está ali, Recanto das Emas, está representado aqui, ali, bênção demais. Riacho, cadê Riacho? Quem falou Riacho? Muito bem, é verdade, ó, Riacho Fundo, glória a Deus. Eu acho que todas as nossas regiões estão representadas aqui, eu louvo a Deus por vocês, né? Penorte ali, aqui região 4, né, irmã Iracema eu vi, 5ª região, não sei se tem alguém da 6ª, primeira região, naturalmente, a Eliane, aqui nós estamos aqui, a Thaíris, Clara, Samambaia, olha aí que bênção. Águas Claras, exatamente, estrutural, maravilha. Padre Bernardo, top, já falei logo de cara, vocês são fera. Deus abençoe vocês, viu? Parabéns pelo esforço.
domingo pela manhã você se esforçar, é bênção de Deus. E eu entendo que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus já andou pagando esse seu esforço e vai ter muito mais para a glória de Deus. Amém? Muito obrigado, Lemuel. Querido, só mais uma coisa. Eu escrevi um livro que tem sido recorde de vendas. Todo mundo que realmente tem lido tem dado um feedback muito positivo. Porque é um livro que não cansa, é uma leitura que você começa a ler e você quer ler mais. Esse livro aqui, Quando a Graça Escandaliza. Para você que é líder de jovens e gosta de pregar, você precisa entender a teologia da graça no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Esse livro vai te ajudar a pregar muito sobre Gênesis, muito sobre os livros do Antigo Testamento. É um livro que vai fazer você entender muita coisa da Bíblia. Tá? É um livro de quase 400 páginas, mas a leitura é fácil, a leitura é boa. Então, nós temos ali algumas unidades desse livro. Se você comprar, se você entrar no site hoje, tá? Pode digitar na internet, procurar e tal, você vai ver que lá na editora ele está R$ 69,00. Hoje você pode comprar esse mesmo livro aqui por R$ 45,00, tá certo? R$ 45,00, você pode passar ali o cartão, maquininha e etc. e adquirir com a gente, tá bom? Muito obrigado. Último aviso, nós vamos ofertar almoço para vocês, tá? É uma galinhada sensacional. O pessoal está fazendo uma propaganda aí que não é uma galinhada, na verdade, eu vou até corrigir, é a galinhada, tá certo? Então, é a galinhada diferenciada, o pessoal tem uma receita aqui específica, o pessoal está acostumado a fazer, você vai passar ali, diminuiu o som aqui, você vai passar ali, vai pegar a sua marmita, tá certo? E aí, você vai deixar apenas R$ 10 no cantinho ali, que vai ter uma caixinha ali, você vai, R$ 10 apenas, e você vai ajudar o departamento de homens dessa igreja, tá? Que é a marmita, na verdade, né? A marmita, e você vai ajudar o departamento de homens da igreja, que tem vários projetos para serem desenvolvidos, tá? Aí você fala, não, pastor, eu estou com minha namorada aqui, não sei o quê, estou com minha esposa, vou levar ela numa churrascaria hoje. As irmãs dizem amém, não? Não, vou dizer de novo. Aí, de repente, você está aqui, aí você fala assim, não, pastor, hoje eu vou levar minha esposa na churrascaria. Vou dizer de novo. Pastor, vou levar minha esposa. Então é o seguinte, show de bola, leva mesmo, é isso aí. Mas leva a marmita também, aí você come à noite. Porque põe na geladeira, tá certo? Deixa a marmita lá, abençoa o ministério de homens dessa igreja, ok? Ah, pastor, não vou levar minha esposa na churrascaria. Mas então paga pelo menos a marmita para ela, não é possível. Vai deixar ela fazer almoço uma hora dessa. Tá? Se alguma esposa for, ou namorada, ou qualquer... for para fazer comida, fala para mim, tá? Que eu vou falar com esse ser humano aí que está do seu lado aí, tá certo? Então, ajuda aqui o departamento, ok? E você estará abençoando o ministério de homens da igreja. Vamos aproveitar que a gente já parou mesmo, já deu uma descontraída, vamos tirar só uma foto antes de sair, porque a gente termina realmente no ponto do material. Fica todo mundo de pé, só para a gente tirar uma foto, junta aí, para a gente tirar uma foto. 1 minutinho, no máximo. Oi, Anjo. Pessoal, no meio aqui, ó, 2 passos para cá para juntar assim. Dá o lance da pessoa. Vamos juntar. E aí levanta a mão, não é isso? Vamos levantar a mão aí. Vamos dar um glória a Deus bem forte. Na hora do glória a Deus, levanta a mão e aí a gente vai tirar a foto. Vamos lá. Cuidado para não derrubar. Não, vai derrubar. O problema não é o valor do notebook, é o que está dentro dele. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Vamos lá, bem forte. 1, 2, 3. Glória a Deus. Mais forte. 1, 2, 3. Glória a Deus vai sair na foto não, tá? Mas Deus vai receber. Rapidinho, senta aí. Vamos continuar sem perca de tempo. Quem for sair, não esquece de já pegar a sua marmita, porque já está disponível. Você pode pegar ali e nos abençoar. Eu sei que há poucas pessoas,
deram nome dizendo que queria, mas eu quero que mesmo aqueles que não deram nome nos ajude. Abra sua apostila, página de número 28. E aqui nós vamos caminhar um pouco mais rápido, eu peço bastante atenção sua agora, porque quanto mais eu perceber que vocês estão entendendo, mais a gente consegue aproveitar o tempo. Eu vou ser bem objetivo. Vou pedir que, isso, abra aí essas portas aí, essa aqui, pode deixar só de lá com o filme, né? Ok. As narrativas, as histórias, o que são histórias? Então vamos ler juntamente comigo aí, 1, 2, 3. As histórias bíblicas são narrativas por meio das quais é contada a história de Deus interagindo com o seu povo. Então olha só, de quem é a história? É a história de Davi? Não, é a história só de Salomão? Não, as narrativas contam a história desses personagens, sim, mas acima de tudo ela conta a história de interagindo com o seu povo. Então vamos ver como que funciona isso aí. Como ler e como interpretar as narrativas. Eu preciso dar só uma informação para você muito rápida. 40% do Antigo Testamento são narrativas. Isso significa dizer que se você entender bem agora o que nós vamos falar nesse final, você vai conseguir entender bem 40% da Bíblia, do Antigo Testamento, você vai entender agora. Se você compreender bem, você está agora lidando com uma parte, com o maior bloco da Bíblia, que são as histórias bíblicas. Como eu interpreto as narrativas? Primeira coisa, eu preciso desconstruir um hábito que as pessoas têm de fazer uma interpretação subjetiva. O que é a interpretação subjetiva? Interpretação subjetiva, o nome já está dizendo, do sujeito. É quando o sujeito ele fala assim, não, eu leio desse jeito. Não, mas não é assim. Não, mas eu não estou nem aí, é a minha interpretação. O que vale é a minha leitura. Não, mas não é assim que interpreta, eu estou ensinando para você. Não, mas é a minha interpretação, é o que eu acho. Esse é o tipo de interpretação. Eu não botei esse não. Ok. Esse é o tipo de interpretação subjetiva, porque ela está cheia de pressupostos do leitor. O leitor vem com ideias pré-concebidas, e aí, em vez de ele extrair do texto aquilo que o texto pode dizer para ele, ele pega aquilo que está na cabeça dele, e ele faz o quê? Ele coloca no texto. Eles são criativos. É o único momento que a criatividade não ajuda. É nesse momento. É quando você tem criatividade demais e quer colocar toda essa sua criatividade, todo esse achismo que você tem dentro da Escritura. Então, inserem no texto o que não existe no texto. Por exemplo, o conflito clássico que houve entre a igreja e o famoso cientista Galileu, é que a forma como a igreja pensava, até o momento, era que a Terra estava no centro. E Galileu vai dizer, não é assim. Dentro dessa nossa estrutura aqui mais próxima, o Sol está no centro. A igreja falou, não, é a Terra que está no centro. Quem se movimenta é a Terra, não é o Sol. Ou melhor, quem se movimenta é o Sol, não é a Terra, diz a igreja. Baseado em qual texto? Josué, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz que o Sol fez o quê? Parou. Se o Sol parou, olha a interpretação que faziam. Se o Sol parou, é porque ele anda, se movimenta. Então, é o Sol que se movimenta ao redor da Terra. E isso é interpretação perigosa, porque é subjetiva e não é correta. Por quê? Porque a Bíblia usa uma linguagem, e essa linguagem bíblica é uma linguagem do ponto de vista do observador. Está entendendo isso? Até hoje, quem aqui fala assim? A Terra acabou de fazer um movimento em torno de si mesma e completou 24 horas. Portanto, agora é um novo dia. É assim que você fala? Não, você não fala assim. Mesmo hoje, sabendo que não é assim que funciona, o que a gente faz? O Sol se pôs. O Sol nasceu. Não é assim? Então a Bíblia,
ela usa uma linguagem que alcança o público que está o quê? Diante dela. Então, interpretação subjetiva é muito perigosa. Por exemplo, eu já vi gente fazer o seguinte: pastor, estava lendo Isaías, e a Bíblia diz o seguinte, que lá no céu, os anjos, serafins, estavam cantando, na visão de Isaías, os serafins estavam ao redor do trono, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e a Bíblia diz que eles falavam, é o Senhor dos Exércitos. Pastor, eu tive uma interpretação fantástica nesse texto. O que é? Falou para mim, um santo é para o Pai, o outro santo é para o Filho, e o outro santo é para o Espírito Santo. Eu falei, gente, eu fico até às vezes abobalhado, porque eu me sinto burro, porque eu não consigo ter esse tanto de criatividade no texto. Então, eu fico realmente pasmo. Mas isso é o tipo de interpretação o quê? Porque a pessoa acha e ela coloca dentro do texto. Pastor, se não é isso, é o quê? É que no hebraico existe um recurso que a professora de português sabe muito bem como é que funciona o português, chama superlativo. No português a gente tem uma forma chamada íssimo, para usar o superlativo, mas no hebraico não tem. Então no hebraico, quando você quer dizer que uma coisa é íssimo, aí você repete 3 vezes. Então quando ele diz assim, santo, 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 ele está dizendo assim, santíssimo é o Senhor dos Exércitos. Então, interpretação subjetiva é aquilo que eu acho, e eu faço o quê? Eu coloco dentro do texto que eu acho. Não está na Bíblia, mas devia estar, porque é interessante. Então tem gente que faz isso, que coloca no texto aquilo que o texto não diz. Agora, aqui tem um princípio que esse eu vou precisar que se repita junto comigo. Então vamos lá. Vamos lá, esse aqui eu preciso que você leia junto comigo, tá? É didático. Não fica chateado comigo, porque essas repetições são didáticas, aí ajuda a gente a aprender. Então vamos lá, 1, 2, 3. O texto não pode significar o que ele nunca significou. Isso é importantíssimo. Está claro isso? O texto não pode significar hoje o que ele nunca significou. O que o autor nunca pensou com esse texto, você não pode ter a criatividade. Não, mas ele não pensou. Mas eu tive uma revelação diferenciada e eu... Para aí não, né? Ok? Então, o texto não pode significar o que ele nunca significou. Por isso, qual que é o nosso primeiro objetivo? Tentar identificar o que ele significa. Porque depois que eu entender o que ele significou, agora eu posso entender o que ele vai significar hoje, ok? Que é esse ponto aqui. Então vamos avançar e vamos ver algumas coisas interessantes. Para a gente interpretar histórias, a gente precisa saber o que as histórias têm, quais são os elementos das histórias. Porque interpretar envolve esse ato de entendimento, e a gente só entende se a gente detalhar. Então vamos fazer um detalhamento sobre o que nós temos nas histórias. Então, página de número 30. Começa aí esse assunto, página de número 30, só localiza e depois olha para cá. Página de número 30, nós vamos ter, a partir daí, todos esses elementos. As narrativas, elas são compostas de enredo, cenários, cenas, narrador e personagem. Muito bom. Então, eu vou explicar cada um. Primeiro, o que é o enredo? O enredo é a história, é a narrativa. Então, a gente precisa entender, quando a gente lê o Antigo Testamento, que nós temos aí uma narrativa geral, que nós lemos lá atrás, que as histórias são a história de quem mesmo? De Deus. Então, primeiro, são 3 níveis de enredo na Bíblia. 3 níveis de enredo da Bíblia. Quantos? O primeiro nível é a história do plano universal de Deus, nível superior. Então, quando você olhar para a história de Davi, não pensa só no Davi, pensa o que Deus está fazendo por meio de Davi. Então, primeiro nível de história é o nível do plano universal de Deus. Esse é o primeiro nível de enredo. Segundo nível é que Deus não faz a história sozinho. Eu vou repetir, Deus não faz a história sozinho, Ele faz com gente.
na história de gente, através da vida das pessoas. A história de Deus, Ele coloca a história dele no meio da nossa, e pega a nossa e coloca na dele, e Ele vai fazendo essa salada de frutas. A história de Deus é uma história misturada com a nossa, e isso é o segundo nível, ou seja, Deus escolhe uma nação através da qual Ele vai se revelar. E o terceiro nível do enredo é que dentro dessa nação tem personagens. A nação é Israel. E temos personagens em Israel. Por exemplo, Davi. Quem mais? José, Jacó, Moisés, Abrão e outros. Então nós temos aí 3 níveis de histórias. Por que eu estou dizendo isso? Olhem ali, ó. O que a gente tem ali em cima daquele tripé? Olhem lá. O que nós temos? Agora imagina que eu pego essa câmera e eu foco ela, dou um zoom poderoso nela, nesse banco verde. Ok? E aí, dentro da tela, fica vendo só o verde. Só verde. Aí eu printo isso e depois vou para outro lugar que ninguém sabe, não estava aqui, e pergunta assim, o que é isso aqui? A pessoa vai olhar o verde assim, bem próximo, fala, eu acho que é uma folha de uma árvore. A outra pessoa vai dizer, não, está parecendo com folha não, essa textura aqui está parecendo com tecido, eu acho que isso aqui é uma roupa, é uma camisa. A outra pessoa vai dizer o que mais? Isso aqui é um tapete. Mas por quê? Porque a pessoa aproximou tanto, que ela esqueceu de ver o quê? É alguém que aproxima de uma árvore inteira, aí aproxima de uma folha, aí aproxima do verde de uma folha, e você não sabe mais o que é, porque está dentro de uma floresta e esqueceu de ver o todo. Então, olhe para cá, porque isso é importante. Tem gente que foca tanto, quer ler uma narrativa, e foca tanto no Davi, foca tanto no Saul, foca tanto no personagem, que ele esquece que aquele personagem está dentro de um plano geral de Deus com uma nação, e que o plano de Deus com uma nação está dentro de um plano geral de Deus com a humanidade. Deus tem um plano com a humanidade, um plano de salvação com a humanidade, e para esse plano de salvação ele escolheu uma nação, e dentro dessa nação, ele se relacionou com gente, com pessoas, e aí agora você está lendo a história dessa pessoa, e esquece de olhar o macro. Então observe, que quando a gente for ler as narrativas, a gente precisa entender esse aspecto. Então, se a primeira coisa que tem numa narrativa é o enredo, qual é a segunda? São 5 elementos, aqui a gente precisa decorar, tá? Então vamos lá, primeiro é o quê? É enredo, repita, enredo. Primeiro é o que mesmo? E o segundo é? Então vamos lá, o que é o cenário? O cenário, gente, é o lugar onde se passa a cena. Isso é muito claro, isso é muito óbvio. No Brasil nós não temos dificuldade com isso, especialmente porque o povo brasileiro, ele é um povo noveleiro. Espero que o pessoal daqui não, mas todo mundo aqui já viu uma novela, ou pelo menos um pedacinho dela. Então é o seguinte, aqui não é para censurar vocês, mas a ideia é usar esse recurso para entender as passagens bíblicas. Olha só, numa novela, uma cena, numa novela, você tem vários cenários, sim ou não? Numa peça teatral, tem vários cenários, sim ou não? Uma boa peça teatral, tem vários cenários? Numa novela, num filme, por exemplo, tem um cenário, às vezes é um banco, às vezes é uma praia, o que mais? Geralmente é o quê? Geralmente. O principal cenário de uma novela é o quê? Alguém disse aqui, é o quê? Casa. Principal cenário de uma novela é uma casa. E às vezes o cenário muda, mas é sempre o quê? Numa casa. A casa de um, casa de outro, casa de um, casa de outro, que a vida se passa na casa. Então isso é uma coisa que eles focam. Agora olha só, a gente entende bem um filme, sim ou não? Gente, quem tem dificuldade para entender o filme? Filme bom, entende, assiste, entende. Novela, assiste, entende. Por que a gente não entende o texto bíblico? Então vamos lá, é simples. Primeira coisa que eu preciso entender, eu já falei, é o enredo. Segunda coisa é o cenário. E a gente lê as histórias da Bíblia, a gente se esquece de olhar para o cenário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para cá, isso aqui é importante. Aquilo que não é importante na Bíblia, aquilo que não era importante para os narradores da Bíblia, eles não colocaram no texto. Entendeu isso? Tudo que eles colocaram no texto é porque era o quê?
Só que a gente olha e esquece do cenário. A gente foca tanto no personagem, foca tanto na ação, que a gente esquece de olhar pela lente da imaginação. A Bíblia fala de deserto, a gente não está nem aí pensando no deserto, a gente não tenta reconstruir a imagem na nossa mente. A gente é rico de criatividade para inventar, coisa que não poderia, mas às vezes é pobre para poder imaginar aquilo que o próprio texto está dizendo. Então vamos lá, quais são os tipos de cenário que a Bíblia tem? Geográfico, temporal, social e histórico. Geográfico está explicado por si mesmo. Por exemplo, a Bíblia diz, dessa história que está aí, que história que é essa aí? Essa história aqui é aquela história dos discípulos de Emaús, e Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Eles estão caminhando, entristecidos, e Jesus se aproxima na caminhada. Toda essa história se passa onde? No caminho. Aí você lembra de Jesus, lembra do personagem, lembra do outro, lembra do que eles falam, lembra da frustração, lembra de tudo, mas se esquece o principal, um dos principais elementos da narrativa é onde ela se passa. Ela se passa onde? Ela se passa onde? Na caminhada. Isso é importante. É importante quando a Bíblia diz que o que aconteceu, aconteceu dentro de um barco. É importante quando a Bíblia diz que o que aconteceu, aconteceu dentro de uma casa. É importante quando a Bíblia diz que aquilo que aconteceu, aconteceu no pátio do templo. Segunda coisa importante, nós temos um cenário também o quê? Temporal. Cenário temporal, isso está na página, se você quiser depois acompanhar aí. Cenário temporal está na página de número 32. 32. Então, 31. Página 31. Cenário temporal funciona como? É quando nós não temos um lugar geográfico, mas nós temos um tempo. No Evangelho de João, várias coisas acontecem num cenário temporal, que são as Páscoas. Então, quando a Bíblia diz assim, isso aconteceu no período tal, isso aconteceu na Páscoa, era a festa das semanas. Então, para aí. O texto está dizendo que isso aconteceu numa Páscoa. Por que é importante? O que acontecia numa Páscoa? Isso é um cenário o quê? Temporal. Mas tem também um cenário social, tá? E o cenário social é muito importante. Cenário social, por exemplo, um banquete. Olha aqui, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas boa parte dos eventos com Jesus, ou no Antigo Testamento, aconteciam à mesa. Os eventos, ou às vezes as histórias, as pessoas que foram mais tocadas por Jesus, foram tocadas à mesa. É uma coisa interessante, né? Até hoje a gente tem esse negócio, a gente gosta muito, quer fazer uma amizade, chama para comer, qualquer coisa chama para comer, tudo é uma desculpa, gente, né? É comida, é lanche, é almoço, é jantar, e os crentes gostam muito desse negócio de comer, tudo é comer. Mas isso é importante, não é só porque crente gosta de comer, é porque tem um princípio nisso. Tem um princípio histórico por trás disso. Né? Quer fazer amizade com uma pessoa? Chama a pessoa para sua casa, oferta lá um lanchinho para ela, oferta um almoço para ela, né? Chama o pastor para tomar um café na sua casa, eu vou lá, junto com a minha esposa, né? Estou aguardando o convite ainda aí, tá bom? É brincadeira, vamos lá. Eu brinco falando sério, tá? E falo sério brincando. Então veja bem, é porque tem um princípio. O princípio é o seguinte, é que na antiguidade, ninguém comia com qualquer pessoa, a pessoa só se sentava à mesa com a pessoa com quem ela tinha intimidade, ou com quem ela gostaria de ter um negócio, uma relação, um acordo, uma aliança, uma parceria. Porque comer é um ato muito íntimo. Quem é que come na frente de qualquer pessoa? Ah, pastor, eu estou nem aí, eu sento mesmo dentro do banco e abro a minha marmita e começo a comer. Faz isso? Não, porque é um ato muito íntimo. Tá? A gente escolhe o lugar certo, o momento certo, as pessoas que a gente quer que participem com a gente. Então, isso é importante. Quando a Bíblia diz que aquela cena se passou numa refeição, Jesus estava comendo na casa de pecadores. Isso não é à toa, isso é importante. Olha para isso, o texto está te dando uma dica. Próximo elemento. Próximo elemento é o quê? Além das cenas, então as cenas são, então vamos lá, as narrativas, as histórias, elas contêm o que mesmo? Contém enredo, contém o cenário, contém o que mais? Cenas. A cena
é aquilo que se passa no... A cena é o que se passa no cenário. Então é importante a gente, quando a gente está lendo a história, por exemplo, de Davi, a gente identificar onde começa e onde termina a cena. Quer ver um exemplo? Você está assistindo lá o filme. Aí, o diretor quer que você identifique que agora é uma outra cena. Aí ele usa vários recursos para dizer isso. Por exemplo, um dos exemplos. Aparece o sol assim, ó. Amanhece e escurece. Quem aqui lembra de ver isso na televisão, na novela? Amanhece e escurece, rapidão. Sim ou não? O que o diretor está dizendo para você? Ele mudou a cena. Ele não quer só dizer que o dia é outro, mas ele quer dizer que agora vai acontecer outra coisa. A Bíblia está cheia disso, que a gente não observa. Só que a Bíblia não tem imagem, mas tem palavras. Dia seguinte, amanheceu, era dia tal. Outro recurso que o narrador faz, ou que o diretor faz, quando você está assistindo, e você entende a novela, e isso também tem na Bíblia, só que está escrito. Imagina que isso aqui é o cenário, e o que se passa no cenário é a... Aí, está todo mundo aqui. De repente, saem essas pessoas e entram outras. É outra cena, sim ou não? É outra cena. Mudou personagens, é outra cena. E a Bíblia mostra isso. As histórias da Bíblia, ela mostra isso. Então, deixa eu te ajudar, de uma maneira simples, porque isso aqui, se eu fosse aprofundar, eu poderia gastar semanas para dizer isso para você, e você está tendo a oportunidade de aprender isso da forma mais simples possível. Primeira coisa, quando você for ler uma história, tenta reconstituir na sua mente, como é que você, a partir do texto, sem inventar, tá? A partir do texto, como você ia reconstituir um teatro dessa história. Quando você tiver condições, quando você leu a história, você tiver condições de encenar isso na sua mente, se eu fosse fazer uma peça, eu ia ter que chamar fulano para entrar nessa hora. Aí nessa hora, eu ia pedir para alguém do som fazer um barulho. Tuf. Ou nessa hora, eu ia pedir para o Ângelo desligar as lâmpadas. Porque a Bíblia está dizendo que ficou escuro. Nessa hora, eu ia pedir para alguém colocar um pano na frente. E quando você tiver condições, naquela história que você leu, de imaginar como é que seria o teatro daquela história, como é que seria a peça daquela história, aí você está em condições de contar aquela história. Enquanto você não tiver na sua mente claro todas as cenas, todos os cenários, todos os personagens, o enredo, enquanto você não conseguir fazer esse teatro, mesmo que seja imaginário, você não está pronto para contar essa história. Porque quando você conta uma história, você tem que reviver a história. Gente, rapidinho, em 1 minuto isso aqui. Para pregadores, para aspirantes, para experientes. O recurso mais poderoso, estou escrevendo um livro sobre isso, deve ser lançado agora em mais ou menos uns 20 dias, o poder da pedagogia de Jesus. E eu falo sobre educação na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Nessa pesquisa eu ressalto uma coisa. Um dos elementos mais usados no Antigo Testamento para educar crianças e adultos, sabe o que foi? Histórias. Teve um momento que Israel ficou sem templo, que o templo foi o quê? Teve um tempo que Israel ficou sem reis, teve um tempo que Israel ficou sem sacerdotes, mas mesmo quando acabou o templo, sacerdote, reis, sabe o que não acabou? As histórias. Foi por isso que o povo de Israel, ele não se perdeu, não perdeu a sua identidade no exílio. A história é um poderoso recurso didático para você atrair a atenção de crianças, atrair a atenção de adultos. Gente, quem não fica vidrado numa boa história? Numa história que te envolve, que faz com que você fique assim, caraca, que legal, qual que vai ser a próxima cena? A gente fica empolgado, tem gente que tem a capacidade, que tem a habilidade de contar uma história e de colocar a gente dentro da história, a ponto de a gente ouvir Davi, mas a gente não imagina Davi, a gente fica se comparando com aquele personagem. Cara, eu acho que sou eu, está contando a minha história. Então, a história é um recurso brilhante
E você só pode, e você tem de usar. É importante que use, explore, mas não explore de qualquer jeito. Porque tem história, mesmo bíblica, que tem gente que conta. Tem gente que tem uma habilidade tão grande. Olha, tem gente que poderia desenvolver uma técnica, ia ganhar muito dinheiro, porque hoje tem muita gente ganhando dinheiro com remédio para dormir. Tem gente que poderia desenvolver a técnica, uma habilidade de fazer as pessoas dormirem, porque ele começa a contar uma história, ele tem tanta habilidade de colocar o povo para dormir, que na hora que ele começa a contar a história, está todo mundo dormindo. Você devia desenvolver uma técnica, escrever como é que você faz isso, coloca isso no papel, você vai ganhar dinheiro com isso. Porque hoje tem muita gente que não dorme. Isso aí você escreve, como é que você faz o pessoal dormir, aí o pessoal vai achar interessante, vai comprar isso aí. Eu estou dizendo isso num tom de brincadeira, mas para dizer o seguinte, não conte história de qualquer jeito. Então pregue outra coisa, pregue salmos. Então pregue epístolas. Então pregue leis. Mas se você for contar uma história, não conte de qualquer jeito. Viva a história. Mas você só pode viver a história depois que você entender cada elemento. Quais são os elementos da história? Cenário, cenas, narrador e personagens. Ou personagens e narrador. Então vamos explicar os últimos para a gente terminar. Como é que eu sei que mudou a cena? Como é que eu sei? Eu já dei a dica. No filme, é quando o sol aparece assim, não é? Quando muda cenário, muda a cena. Sim ou não? De repente, põe um pano preto aqui, sai tudo, tira, vamos tirar isso aqui, porque agora nós vamos tirar uma foto. Mudou a coisa, sim ou não? A gente não arrumou aqui o cenário para poder tirar foto? É porque é outra cena, não é aula, é foto. Então veja, quando tem mudança de tempo, então tem mudança de cenas também. E quando tem mudança de narração, também tem mudança de cena. Então, isso que é importante. Vamos ver um exemplo na Bíblia aí. Abra sua Bíblia rapidamente. Êxodo capítulo 9, versículo 6. Êxodo capítulo 9, verso 6. Êxodo 9, 6. Êxodo 9, 6. Ou, se você quer acompanhar também na sua apostila, página 32, no item 2 lá embaixo, mudança de tempo. Então veja lá, Êxodo 9, 6, como é que começa? No dia seguinte o Senhor fez. Então o que está tendo aqui? Uma mudança de tempo. É aquele mesmo recurso que no filme o sol aparece rapidamente assim, ó, se pondo. Só que aqui não tem como colocar o sol, então coloca como? No dia seguinte. A Bíblia está cheia disso. Então, olhando na apostila, página 32, item 2, diz lá, aspectos temporais, dia seguinte, manhã, noite, meses, anos, e então, após um período de tempo, tendo se levantado, ou depois dessas coisas, então, quando tem mudança de tempo, fica atento, é hora de mudar a cena, ok? Agora, eu vou deixar que a parte de narração, eu quero deixar para falar de narração por último, eu quero que você passe para a página 34. E eu quero falar de personagens da narrativa. Isso aqui é importantíssimo, tá? A gente não pode terminar sem falar disso. Personagens de uma narrativa. Gente, nós temos 3 tipos de personagens. Então vamos lá, comigo. Vamos passar isso aqui um pouquinho. Passei demais? Então tá. Nas histórias nós temos vários personagens. Gente, quem são os personagens que nós temos nas histórias da Bíblia? Seres sobrenaturais, está pequeno aí. Quem mais? Os manos. Certo? Então olha só, aqui comigo. É importante a gente identificar isso aí. Deus é o personagem principal nas narrativas da Bíblia. Eu vou repetir porque isso é importante. O principal personagem da Bíblia não é Davi, não é Moisés, não é Salomão. O principal personagem da história, de todas as histórias, é quem? Porque a Bíblia não é só a história de Davi, de Salomão, de Golias. A Bíblia é a história de quem? Se relacionando com quem? Com pessoas. É por isso que isso é importante. Ah, mas aqui não aparece Deus. Não aparece Deus? Mas Deus é o autor
dessa metanarrativa, dessa história maior, desse plano maior. E eu acho incrível. Eu vou dar um exemplo, isso aqui aconteceu, tá? Então, se a gente fala de Deus no Antigo Testamento, a gente tem que falar de Jesus no Novo Testamento, porque Jesus é Deus. Mas tem gente que passa uma pregação inteira e fala de tudo, mas não fala de Deus e nem fala de Jesus. Fala do diabo, tem gente que fala do diabo o tempo inteiro. A gente só fala do diabo. Ah, pastor, mas eu falo ruim, eu falo mal. Mas o diabo está falando, fala, mas fala, nem que seja ruim, mas fala de mim. Então, para de dar ibope. Aí, tem gente que esquece de Deus, esquece de Jesus. Um dia, um pregador, jovem, como muitos de vocês, e eu, pregou na igreja do maior pregador que a Inglaterra já conheceu até hoje, Charles Haddon Spurgeon. Aí, aquele cara recebeu um convite para pregar na igreja do Spurgeon, e ele ficou assim, caraca, que privilégio. Pra você ter uma ideia, na época não tinha avião, o pessoal viajava meses dos Estados Unidos para a Inglaterra para ouvir Spurgeon uma vez. E aquele menino, ele teve oportunidade, ele pregou na igreja de Spurgeon, e aí quando ele terminou, ele falou, pastor Spurgeon, o que você achou da minha pregação? Rapaz, que coragem, eu não teria coragem de perguntar. Ele falou, o que você achou da minha pregação? Ele falou, meu filho, só faltou uma coisa na sua pregação. Aí ele falou, rapaz, estou bem. Só faltou uma coisa? A pregação inteira só faltou uma coisa? Pronto. O que foi, pastor? Faltou Jesus. Só o principal. Eu falei, pastor, mas naquela história não tinha Jesus. Eu falei, meu filho, você conhece aqui a Inglaterra? Todas as ruas dão para a Praça Central. É seu caminho, é sua tarefa como pregador encontrar no texto bíblico uma forma de chegar em Jesus. Então é o seguinte, o principal personagem narrativo é Deus. Agora uma coisa aqui, ó, aprende essa aqui. Essa aqui é uma informação que vale muito para você, certo? Vale muito, porque eu demorei tempo para entender isso aqui. É fácil, mas eu demorei tempo para aprender isso. Já viu gente que gosta tanto de um personagem que fica defendendo ele o tempo inteiro? A Bíblia está dizendo que ele não presta. A Bíblia está dizendo que ele pegou a mulher do outro. A Bíblia está dizendo que ele ficou espiando a outra de lá de cima do palácio. Mas ele está defendendo o personagem. Não, mas o culpado foi ela. Não, mas não sei o quê. Eu já vi gente, eu tive a infelicidade de ver pregador dizendo assim, Abraão não mentiu. Abraão omitiu. É diferente. Isso não é pecado. Gente, não faz isso. Deixa eu perguntar para vocês, quem é o principal personagem da Bíblia? Gente, quem é o principal personagem da Bíblia? Deus. É Deus. Deus e sua graça. Então é o seguinte, quando a Bíblia diz que o personagem não presta, e ela não diz isso com essa palavra, mas ela diz isso quando ela conta as histórias dos pecados daquele personagem, porque o único que a Bíblia não fala dos pecados porque ele não teve é quem? Jesus. Mas os demais todos, e quando a Bíblia diz os pecados dos personagens, é para quê? É para dizer que apesar deles, Deus agiu. Deus está dizendo o seguinte, o herói dessa história não é Abraão. O herói dessa história não é o Davi. O herói dessa história não é o Salomão. Não, Salomão é o cara. Como é que o cara conseguiu, né, uma proeza daquela? Não, o herói da história não é Salomão, não é Davi, não é Jacó, não é Noé. O herói da história, de qualquer história, o herói da história é Deus. Deus não age na vida de Abraão por causa de Abraão, mas apesar de Abraão. Quando a Bíblia diz isso, que o personagem não prestava, mas mesmo assim Deus agiu por meio dele, ele está dizendo a mesma coisa para nós. Que apesar de nós sermos quem somos, Deus também age através de nós. Mas aí você joga essa mensagem no lixo, quando você fica tentando justificar um personagem que Deus está o quê? Escancarando o defeito dele para você. Não, mas não pode, mas isso aqui ele teve um motivo para fazer isso, e etc. Não, esqueça o personagem. O principal personagem da história é... Então, nós temos 5 minutos para terminar isso aqui. Próximo personagem que nós vamos falar são os humanos. Então vamos ver sobre os humanos. Olha só, rapidamente.
Página de número 35. Abre aí rapidamente. Página de número 35. Página de número 35. Como a Bíblia mostra os personagens. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Isso aqui é uma coisa importante a gente mostrar aqui. Característica dos personagens. Tem duas características na Bíblia sobre os personagens. A primeira é qual? Honestidade. A Bíblia não esconde defeito de ninguém, sim ou não? Segunda, a Bíblia é o quê? Seletiva. Gente, você tem tudo sobre a vida de Davi na Bíblia? Não. Não tem tudo sobre a vida de Davi. Tem tudo sobre a vida de Salomão? Não. Agora, a Bíblia usou o recurso, primeiro, da honestidade, e segundo, da seletividade. Isso significa dizer o seguinte: a Bíblia, os narradores poderiam contar muita coisa sobre Davi, mas não contaram. O que ela contou é o que está aqui. Isso significa dizer que aquilo que está aqui é o que importa. Eu vou repetir de outra maneira. Aquilo que está aqui não é ocasional. Tudo que está aí é importantíssimo e você não pode desconsiderar informação nenhuma. Tem um motivo, tem um propósito. Porque se isso não importasse, ela tirava isso e colocava outra coisa no lugar. Então a seletividade é muito importante. Vamos dar um exemplo mais claro aqui. Diz para mim quem são esses dois personagens aí. Quem frequentou as aulas infantis? Tem criança aí? Quem são esses dois personagens aí? Quem são? Eu vou dizer para vocês. Esse aqui é Davi. E esse outro aqui, na ilustração, é Saul. Então é o seguinte, isso é ilustração apenas. Mas é para dizer o seguinte, olha só. A Bíblia não anda dizendo as características físicas dos personagens. A Bíblia anda dizendo como era Paulo. Como era Paulo? A Bíblia fala como era Paulo? A Bíblia não fala como era Paulo. Só tem um livro apócrifo que fala como era Paulo. Um livro apócrifo, que não tem inspiração de Deus, mas fala como era Paulo. Ele era baixinho, tinha os olhos, tinha estrabismo, tinha as pernas cambotas, tinha o nariz um pouco andunco e era calvo, careca. Era assim o Paulo. Mas esse mesmo texto diz que ele entrava, por exemplo, nas avenidas onde estavam aqueles caras musculosos, não sei o que, lá na Grécia, onde o culto ao corpo era uma coisa interessante e tal. E Paulo, imagina aquele baixinho, careca, cambotinha. Mas disse que quando ele entrava no meio dos homens assim, disse que mais parecia não era um homem, era um anjo no meio das pessoas, de tanta presença de Deus que dava nele. Então veja, mas a Bíblia, para a Bíblia isso não foi importante dizer. Então isso para mim o quê? Até porque eu não sei qual é a veracidade dessa narrativa. Mas, quando a Bíblia resolve dizer as características dos personagens, então isso é importante, sim ou não? Então, deixa eu fechar a apostila e dizer para vocês. Quem é esse de cá? Quem é esse de cá? Davi. A Bíblia não anda dizendo as características dos personagens, mas a Bíblia diz que Saul era mais alto, dos ombros para cima, ele era mais formoso, destacado, mais destacado do que todos os homens de Israel. Só que quando a Bíblia vai falar a característica de Davi, ele não fala da altura. Fala dos olhos, fala da boa aparência, do cabelo, que era ruivo. Então a Bíblia está comparando. A Bíblia podia não dizer nada sobre os dois, sim ou não? Mas ela disse. E ela disse o quê? Que Saul se destacava no tamanho, mas Davi se destacava pela aparência. Que não era grandeza, não era tamanho, não era... Só tem duas pessoas na Bíblia, que a Bíblia diz que era bonito de corpo e de rosto. Sem defeito. São as únicas duas pessoas na Bíblia. Pode ser que teve outras pessoas bonitas, mas a única que a Bíblia fez questão de dizer. São duas pessoas. Não. Com essa expressão, bonita de corpo e de rosto. José é um. E óbvio que se José é bonito, ele puxou para quem? Ele puxou para quem?
Não, puxou para o pai não, gente. Não puxa para o pai essas coisas. Puxa para a mãe. Tem negócio de pai? Quem é que tem negócio de pai? Quando nasce bonito, pode olhar no espelho. Bota o pai do lado para ver se puxa para o pai. Puxa para a mãe. Usa o senso comum para ler a Bíblia também, gente. Funciona. Tá certo? Então ele puxou para quem? São as únicas duas pessoas que a Bíblia diz que era bonito de rosto e de corpo. Raquel e José. Lia não. Lia tinha outro detalhe. Lia era bonita. Mas Lia, o que chamava a atenção em Lia não era a beleza do corpo e do rosto. Era o jeito de olhar. Tem gente que olha para o texto bíblico, a Bíblia está dizendo que Lia tinha estrabismo. Não. A Bíblia não diz isso não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o seu olhar era fraco. Só que essa fraqueza da qual o texto fala, não é fraqueza de ter um olhar morto. É de ter um olhar mais meigo. Tá? Essa mesma palavra é usada em Jó e a gente pode entender desse texto isso aí. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, última palavra para vocês aqui sobre isso aqui é o seguinte. A Bíblia não anda dizendo as características dos personagens, mas quando ela disser, presta atenção, sim ou não? Presta atenção, isso é importante na narrativa. Outra coisa, como é que você vai identificar um personagem? Através daquilo que ele faz e daquilo que ele faz e daquilo que ele fala, ou às vezes a Bíblia diz o que o personagem está pensando. O narrador fala isso. Então, a partir do que ele faz e a partir do que ele fala, você tem uma imagem do personagem. Pega esses detalhes na narrativa, tá? E a parte que a gente pulou é a parte do narrador. A narração é simples. Quando você for ler um texto agora, tenta imaginar como é que você vai fazer uma peça desse texto. Que hora que alguém vai dizer, que hora que alguém que vai ficar escondido vai falar no